Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Todo domingo à tarde a gente publica esse culto para que vocês que ainda estão em casa pelo Covid ou que vocês ainda não estão indo na igreja direito, não tem uma igreja para ir, vocês possam ser abençoados, possam ser edificados, possam ser tocados pela graça de Deus. Esse é o nosso único objetivo aqui. E eu gostaria que você está assistindo isso pelo nosso canal no YouTube, chama Um Pingo de Prosa. E eu gostaria de incentivar você, encorajar você a assinar, né, a se inscrever, né, nesse canal e ajudar a gente a divulgar esse ministério. Né? O nosso objetivo é simplesmente abençoar as pessoas e fazer com que elas recebam uma palavra de Deus nesse momento tão difícil que a gente está passando ainda, né? Momento político, financeiro, né? Tanta luta, tanta dificuldade. Então, por favor, ajuda a gente a divulgar o ministério da gente, né? Eu faço durante a semana uma pequena meditação, todo dia, de segunda a sexta, né? Eu lanço a meditação por volta do meio-dia. Aqui é 11h30 da manhã, aqui nos Estados Unidos, né? Então aí no Brasil, depende dos horários, né? Nós agora estamos com uma hora de diferença, né? Então sai aí meio-dia e meio. Mas é mais ou menos na hora do almoço eu lanço uma meditação chamada Um Pingo de Prosa também, né? Uma meditação bíblica para te dar força durante a semana, né? Até o fim de semana, aguentar até o fim de semana. Então ajuda a gente a divulgar esse ministério, assista, participe. Né? E ore por nós para que Deus continue nos abençoando e nos usando, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Sem elas nós não teríamos condição de fazer isso, Senhor. E agora nós oramos para as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa tocar no coração, tocar no corpo, na mente, na alma, Senhor. Na família, ó Deus, tocar nos filhos, nos pais, nos avós, nos netos, nos sobrinhos, nos tios. Abençoa essa família, Senhor. Dá graça para ele, dá saúde, ó Deus, dá saúde para aqueles que precisam de saúde. Abençoa a área financeira, ó Deus, aqueles que ainda estão lutando para conseguir um emprego, para estabilizar a vida financeira deles, ó Deus. Dá graça, abre a porta certa para eles, ó Deus. Para trabalho, para atividade, Senhor. E abençoa a vida espiritual deles, ó Deus. Que o Senhor possa tocar no coração deles, que possa tocar na alma, Senhor, que o teu Espírito possa falar com eles, transformar a vida deles, ó Deus. Fica conosco nesse instante, nos abençoe, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês sabem que eu estou fazendo uma série baseada em hinos tradicionais da igreja. Alguns deles são traduzidos, né? Tem versão em português. Outros eu não consigo achar. Eu creio que é o de domingo agora, desse domingo de hoje, né? Hoje, e do domingo que vem eu não consegui achar a versão. E já esse é o segundo ou terceiro hino que isso acontece, né? São muito conhecidos no mundo inteiro e não tem uma versão em português. Pelo menos que eu achei. Talvez se você ouvir o hino e falar, que é isso, nós temos uma versão aqui. Aí você me dá um toque, né, para eu poder, na próxima vez que eu compartilhar, pelo menos você volta na mensagem e fala, deixa eu ver o que esse hino tem a ver, qual que é a mensagem desse hino. Esse hino é muito bonito, esse hino aqui é muito bonito, chama Una-nos, Senhor, nos une, Senhor, essa é a mensagem. Nos une, Senhor, com cordas que não podem ser quebradas. Nos une, Senhor, una-nos, Senhor, una-nos com o amor. Há apenas um Deus, há apenas um Rei, há apenas um corpo. É por isso que nós podemos cantar, feitos para a glória de Deus, comprados por seu precioso Filho, nascidos com o direito de sermos limpos, porque Jesus a vitória conquistou. Vocês são a família de Deus, vocês são a promessa divina. Vocês são os escolhidos do desejo de Deus. Vocês são o glorioso vinho novo. Essa é a tradução que eu fiz da letra aqui em inglês.
Mas vamos escutar um hino, é um hino muito bonito. Vamos escutar o hino de hoje. You are the family of
Realmente é um hino muito bonito, né? É um hino muito bonito. Una-nos, Senhor. E esse hino está, claro, né? Baseado em versos das Escrituras. Deixa eu compartilhar os versos que esse hino está baseado. Primeiro, obviamente, lá em João 17, aquela oração de Jesus, chamada oração sacerdotal. Oração de Jesus, João 17, 22 a 23, diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus está orando. Para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aí aquele texto de Efésios, né, que Paulo escreve a respeito da unidade, né? Efésios 4, versículo de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí Colossenses 2, 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento que compreenderem, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, finalmente, 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos dê graça, que o Teu Espírito nos abençoe, que o Teu Espírito nos use nesse instante para comunicar a Tua palavra para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Senhor. Dá graça a eles para receberem e me dá graça para comunicar. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Esse hino foi composto por Robert, qual Bob Gilman, ele nasceu em 1946, quer dizer, ele ainda está vivo, né, conosco. Ele foi criado no distrito de West Ham, no leste de Londres, que chama-se East Inder Oriental. E observe que ele estava perto o suficiente para ouvir o som dos sinos da igreja, né? Ele conseguiu ouvir o som dos sinos da igreja, da Baal Church, o que teria feito oficialmente esse som, né? É um som muito bonito, né? Que marcou a vida dele. Ele recebeu sua educação lá no bairro, né? Incluindo a escola católica local, seguida pela Southwest Ham Technical School, e terminando sua educação no Abbey Cross Technical School em Hornchurch. Sua carreira tem sido como artista, compositor e gerente de uma gráfica. E o Bind Us Together, esse é o nome do hino em inglês, Bind Us Together, né? Amarre-nos juntos, né? Foi o resultado de uma revelação no início dos anos 70. Bob descreve o contexto maior para esta canção. Ele conta a história, diz assim: no final da década de 60, início dos anos 70, grandes mudanças estavam ocorrendo em igrejas em toda a Grã-Bretanha, né? Muitos cristãos estavam experimentando um novo despertar espiritual que estava se alastrando na terra. Aquela época do avivamento, né? Das igrejas tradicionais se tornando carismáticas, todo esse avivamento espiritual acontecendo em tudo quanto é canto, né? E eu tinha 20 anos, ele escreve, eu tinha 20 anos e escrevia música desde que me tornei cristão, aos 13 anos. Uma noite em 74, na casa de Ken and Maureen, lembro-me que um grupo de nós estavam todos orando juntos e eu tive um sentimento profundo, né, uma emoção profunda
vinda sobre mim, e eu senti uma necessidade real de fazer algo sobre a unidade do povo de Deus, porque o avivamento não só trouxe uma nova vida na igreja, mas também trouxe muita briga na igreja. Não sei se você já passou por isso, se você já viu isso. A nossa geração é o resultado. Então nós não vimos o início da briga, da convulsão, dos problemas que causou na igreja, divisões na igreja, aquele negócio todo. E ele sentiu a necessidade de fazer algo sobre a unidade do povo de Deus. Foi então que as palavras bind us together, una-nos, amarre-nos, essa é a tradução mais certa do hino dele, né? De bind us, né? Amarra-nos juntos. Caiu na minha mente, veio na minha mente. Eles foram imediatamente seguidos por cordas que não podem ser quebradas. Então amarra-nos com cordas que não podem ser quebradas. E amarra-nos com amor. Além disso, uma música apareceu direto na minha cabeça e eu me levantei e cantei para compartilhar com todo mundo. Naquele momento ali, a letra veio e a música veio, ele se levantou e cantou. Depois Ken disse: Bob, acho que tem mais coisa para vir nessa música aí. Ele só cantou esse refrão. Amarra-nos junto, Senhor. Amarra-nos junto, Senhor, com cordas que não podem ser quebradas, cordas do amor. E ele estava certo, mas parecia que o Senhor ia fazer tudo por mim. E levou algumas semanas de meditação antes que os versos viessem até mim também. Nessa época eu também estava envolvido em um musical cristão, com muitas igrejas, né? Muitas igrejas tinham se juntado para fazer um musical cristão, numa turnê na área de Londres. Depois de uma apresentação, quando o coro estava sentando, relaxando, e eu cantei Bind Us Together, né? Amarra-nos com cordas que não podem ser quebradas. Para minha surpresa, todos eles, o coral todo se juntou a mim e começou a cantar. Depois disso o hino decolou, né? Daí em diante ele foi passado de pessoa para pessoa, de igreja para igreja. Una-nos, Senhor, una-nos com cordas que não podem ser quebradas. Una-nos, Senhor, una-nos, Senhor. Com o amor do Senhor. Há apenas um Deus, há apenas um Rei, há apenas um corpo, há apenas um corpo. E por isso que nós podemos cantar. Somos feitos para a glória de Deus, comprados pelo precioso sangue. Limpos, nascidos com o direito de sermos limpos, porque Jesus a vitória conquistou. Vocês são a família de Deus, são a promessa divina, escolhidos no desejo de Deus. Vocês são glorioso vinho novo. Um tempo com tantas divisões no meio da igreja, queridos. Esse hino ainda é importante para nós. Eu gostaria muito que tivesse uma versão em português. Talvez tenha, está aí perdida e eu simplesmente não fui capaz de achar. Mas num tempo de tantas divisões, animosidade entre as denominações e igrejas, igreja contra igreja, este hino nos ajuda a entender a importância da unidade dos cristãos. Como é importante os cristãos serem unidos. E aqui deixa eu compartilhar com você o que esse hino nos ensina e nos desafia no nosso caminhar. Primeiro, esse hino deixa bem claro que só existe um Deus e uma igreja. Isso tem que ser bem claro para você e para mim. Não é a tua igreja nem a minha igreja, é a igreja. Só existe um Deus e uma igreja. O hino diz: há apenas um Deus, apenas um Rei, apenas um corpo, e por isso nós podemos cantar. A base da nossa unidade está no próprio Deus. Está em Cristo Jesus. Essa é a base da nossa unidade. Paulo disse: há somente um corpo, quer dizer, somente uma igreja. Somente um Espírito, e também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso que quando a gente lê esses textos aqui, esse texto bíblico aqui, a gente tem que entender que a igreja é uma só, queridos.
Nós temos denominações? Temos, são como se fosse uma árvore com vários galhos, mas a árvore é uma só, é a igreja. Não é o galho que define a igreja, não é o galho que define a árvore que define o galho. E nós temos que entender isso. Então não são as denominações que definem qual que é a igreja certa, a igreja correta. Não, a igreja é a igreja. Aí tem outras denominações, mas nós temos que entender que somos partes dessa árvore, desse corpo que é o corpo de Cristo Jesus. E Paulo deixa isso muito claro para a gente. Jesus orou por isso. Jesus orou por isso. Olha o que Jesus ora. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste como também amaste a mim. A unidade é baseada na existência de Deus. Tem só um Deus e só tem uma igreja. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso, certeza disso. E que possamos vivenciar isso. Temos as nossas diferenças? Temos as nossas diferenças. Temos as nossas preferências? Temos. Tem gente que não gosta de som muito alto, bateria, aquele negócio todo. Tem gente que gosta de hino, de coral. É menos igreja? Não, não é menos igreja. Não é menos igreja. É a igreja de Jesus. Enquanto a gente não aprender essa lição, que existe só um Deus e só uma igreja, nós vamos ter problema na nossa vida cristã, no nosso ministério. E o evangelho vai ter problema no mundo, porque as pessoas vão ver a gente, vão ver só as divisões, só o negativo, em vez de ver o positivo. A segunda razão por que é importante a unidade. Porque só existe uma maneira de ser salvo. Só existe uma maneira de ser salvo, querido. Não é a tua igreja, não é ser membro da tua denominação que vai me salvar, que vai salvar alguém. Não, só existe uma maneira de ser salvo. Essa é a outra base importante e crucial para a nossa unidade. São as obras de Deus na nossa vida. Ele nos fez e então todos nós somos criados por Ele e Ele nos salvou através do seu Filho. Só existe uma porta de entrada para a igreja. E essa porta de entrada para a igreja é Jesus Cristo. Não existe outra porta de entrada. É o sacrifício de Jesus, é a morte de Jesus, é a obra de Deus, é o chamado de Deus para cada um de nós. É que nos coloca na igreja. O verso 2 diz: feitos para a glória de Deus, comprados por seu precioso Filho, nascidos com direito de sermos limpos, porque Jesus a vitória conquistou. Paulo lá em Efésios 4:5 diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É isso que temos que entender. Só existe uma entrada, só existe um Senhor, só existe uma fé e só existe um batismo. E Paulo diz que nós somos todos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. O Espírito nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito que nos põe no corpo, que nos inunda no corpo de Cristo, que nos injeta no corpo de Cristo. É o Espírito que faz esse trabalho. E é só Ele que pode fazer. Você não pode fazer, as denominações não podem fazer, as doutrinas não podem fazer. É a obra de Deus, é o chamado de Deus, o sacrifício de Jesus e a obra do Espírito fazendo isso na nossa vida. E isso vale para todas as denominações que se chamam cristãs e que são cristãs. 1 João 3,23 diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Só existe uma maneira de ser salvo: que creiamos no nome do Senhor Jesus. É o chamado de Deus, é a obra de Cristo e é a fé. Uma só fé. Fé em Cristo Jesus, que vai fazer a igreja, que vai nos unir. Nós temos isso? Então nós participamos da família de Deus. Não importa qual denominação você é, se você crê nessas coisas aqui, nesse básico aqui, nesse fundamento aqui, então nós somos membros da família de Deus. Isso é extremamente importante para nós, queridos. Extremamente importante para nós. Temos que entender isso, temos que aprender isso.
Temos que vivenciar isso. Essa unidade. Só há uma maneira de ser salvo. Só existe um Deus e uma igreja. E só há uma porta, só há uma maneira de ser salvo. Mas este hino fala mais alguma coisa. Só há apenas uma família de Deus. A igreja é uma só. A igreja é uma só. É importante a gente entender isso, que a igreja é uma só. Devemos nos unir porque é apenas uma família de Deus. Somos irmãos e irmãs. O Deus é Deus que nos escolheu, não somos nós que escolhemos a Deus. O verso 3 do hino diz: vocês são a família de Deus, vocês são a promessa divina, são os escolhidos pelo desejo de Deus, não é pelo nosso desejo. Vocês são o glorioso vinho novo. Paulo escreve em Efésios 4:4, diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo. Só um corpo e um espírito. E fomos chamados, segundo a esperança, numa só esperança da vossa vocação. E Colossenses 3,14, Paulo fala: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isso, todas essas confusões, todas essas coisas, todas essas discórdias, só existe um vínculo, que é o amor. E nós devemos nos amar. Nós devemos nos amar. Nós não concordamos com detalhes do que os outros irmãos fazem. Se faz muito barulho, menos barulho, se faz isso, se faz aquilo. Nós temos que ter o básico, o fundamento básico. Existe um só Deus, um só Salvador, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, uma só família de Deus. Esse hino é um chamado, é um apelo à unidade, à unidade. Esse mundo que está muito dividido e ele está cada vez mais querendo que nós nos separamos, ou nos separemos, nos afastemos uns dos outros, briguemos entre nós mesmos. Enquanto a gente briga, o mundo se perde. E o desejo de Deus é que nós possamos estar unidos. Somos o corpo de Cristo criados por Deus. Não é ideia nossa. Somos criados por Deus, escolhidos por Deus, salvos pelo seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração deve ser em alto e bom som: una-nos, Senhor. Una-nos, Senhor, com cordas que não podem ser quebradas. Una-nos, Senhor. Una-nos, Senhor, com cordas, com o seu amor. Una-nos, Senhor, com o seu amor. Essa tem que ser a oração de cada um de nós, queridos. Para que Deus possa unir a igreja local. Talvez a tua igreja está enfrentando problemas, dificuldades. Talvez você não está indo nem na igreja direito por causa de... Tem problema. Tem. A igreja está cheia de pecador. É um desespero. Mas o dia que você encontrar uma igreja que não tem pecador, eles não vão receber você. Eles não vão poder aceitar você. Porque você é pecador. Então não tem jeito. O negócio é aprender a viver junto. Aprender a viver junto com amor. Sabendo que Deus está ali trabalhando, transformando, caminhando com a gente. Não somos perfeitos, queridos. Mas Deus está envolvido na nossa salvação, na nossa vida, no nosso caminhar. E por isso nós temos que orar a Deus para que Ele nos una, para que possamos cumprir a missão que Ele pôs na nossa mão. Esse é o objetivo. Esse é o gol. A unidade da igreja. A unidade da igreja. Somos um. Somos um. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse hino tão simples, tão poderoso. Faz esse hino a nossa oração, Senhor. Una-nos, ó Deus, com cordas que não podem ser quebradas. Una-nos, ó Deus, com o teu amor.
Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Obrigado pela tua presença, pela tua oração, pela tua ajuda. Ajuda a gente a divulgar esse ministério. E espero te ver na segunda-feira, né? De segunda a sexta. Senão a gente se encontra domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.